Querido irmão, querida irmã, nesse 24º domingo do tempo comum, nós vamos meditar a palavra de Deus, Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33 a 28, versículo 9, Romanos, capítulo 14, versículo 7 a 9, Mateus, capítulo 18, versículo 21 a 35. Seja bem-vindo ao nosso programa O Pão da Palavra. Meditemos com alegria a palavra do Senhor. A primeira leitura, Eclesiástico, capítulo 27, versículo 33 ao capítulo 28, versículo 9, nos traz como ensinamento que nós devemos perdoar a injustiça cometida pelo próximo contra nós, pois, quando a gente rezar, os nossos pecados serão perdoados. O livro de Eclesiástico é um livro que não aparece na Bíblia hebraica. Foi um livro escrito originalmente em grego por um sujeito chamado Jesus ben Sirac. Por isso que em algumas Bíblias esse texto recebe o nome de Sirácida ou Eclesiástico. Trata-se de alguém que está fazendo uma espécie de uma longa meditação, uma longa homilia para uma assembleia reunida. E neste pedacinho do texto, ele está meditando sobretudo sobre o perdão. E é muito interessante porque ele vai dizer que o rancor e a raiva são coisas detestáveis, quem se vinga encontrará vingança da parte de Deus, mas quem perdoa o próximo receberá o perdão da parte de Deus. Né? E uma pergunta que ele faz é uma pergunta muito pertinente. Se eu não sou capaz de perdoar o meu próximo, como eu tenho a cara de pau de pedir a Deus que perdoe os meus pecados? Pois muito bem, isso lembra sobretudo a oração do Pai Nosso, que depois, no Novo Testamento, Jesus haverá de ensinar aos seus discípulos. Pai, perdoa-nos como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, essa é a grande lição da primeira leitura, né? Ou seja, nós devemos perdoar ao próximo para que Deus possa perdoar os nossos pecados. É a lição da primeira leitura, que está justamente em paralelo com o Evangelho. Mateus capítulo 18, versículo 21 a 35. Repare que o capítulo 18 no Evangelho de Mateus consiste justamente num texto que mostra a necessidade da boa convivência da comunidade cristã. Todo o capítulo 18 é como se fosse um longo discurso comunitário, um sermão que Jesus faz para ensinar a igreja como deve se comportar, como deve ser a vida comunitária eclesial. E leia com bastante atenção, porque ali você vai perceber que tem gente que tem dificuldade de perdoar, tem gente que vai embora da comunidade. Aqui no caso é mais um exemplo, né? Quando Pedro pergunta, Senhor, quantas vezes devo perdoar? Até 7 vezes? Lembrando que 7 é um número perfeito na Bíblia, um número que significa totalidade. Mas Jesus responde, não somente 7, mas 70 vezes 7, ou seja, o perdão não é algo que deve ser contabilizado, mas deve ser uma característica daquele que se diz discípulo e discípula de Jesus. Ou seja, não existe discipulado cristão se não houver uma postura de perdoar aqueles que nos ofenderam. E perceba que este é o finalzinho do capítulo 18. Em relação à pergunta de Pedro, Jesus conta uma parábola, a parábola de um rei que perdoou uma grande dívida do seu escravo, do seu servo, ao passo que este servo foi incapaz de perdoar uma pequena dívida que o seu companheiro tinha para com ele. E quando o rei soube desta falta de misericórdia, é muito interessante isso, essa falta de misericórdia do servo, o rei deixou de ter a misericórdia para com este servo que não usou de bondade, não usou de perdão, não usou de misericórdia. Na tradução litúrgica, aparece lá no versículo 33, não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Pois em grego aparece a palavra misericórdia ao invés de compaixão. Né? É um dos textos em que aparece misericórdia no Evangelho de Mateus. Ora, o rei perdoou uma grande dívida para a grande dívida do escravo,
Isso foi um ato de misericórdia. Agora, o que ele deseja que este escravo tenha para com seu companheiro? Que também perdoe a dívida que ele possa ter. Ora, lendo teologicamente esta parábola aqui de Mateus, nós entendemos. O rei é o próprio Deus. O escravo que tem uma grande dívida para com o rei somos todos nós. A nossa dívida para com Deus, por causa do nosso pecado, por causa de nossa fidelidade, é impagável, impagável. Por isso que a fé cristã nos ensina que foi Cristo que pagou a dívida por nós, porque nós mesmos não temos condição de pagar essa dívida, de obter por nossos méritos o perdão dos nossos pecados diante de Deus. Foi nosso irmão maior, Jesus, o Verbo de Deus que se fez carne, que pagou o nosso pecado, que pagou a nossa dívida. Então o perdão foi dado de graça. E isso aparece na parábola. O rei perdoa a dívida impagável que esse sujeito tem. Deus perdoou o nosso pecado. Agora, o que ele deseja? Da mesma forma como ele perdoou o nosso pecado, que a gente também possa perdoar as falhas, as ofensas, os pecados que os irmãos possam ter cometido para conosco. Caso contrário, esta misericórdia que já foi gratuitamente oferecida, ela pode ser cancelada, ela pode ser cerceada. E nós não queremos que isso aconteça conosco. Já a segunda leitura, Romanos, capítulo 14, versículos 7 a 9, é um textinho que ensina como devemos entender a nossa vida como pertencente a Deus. Porque Paulo vai ensinar que quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, desde o dia do nosso batismo, nós não pertencemos a nós mesmos. Nós pertencemos a Deus por meio de Cristo. O batismo é a nossa consagração. A partir daquele momento, a nossa vida não é mais nossa. A nossa vida é do Senhor Jesus. Por isso, tudo aquilo que nós vivemos deve ser para o Senhor. Então, a nossa vida familiar, o nosso trabalho, o nosso lazer, nosso cotidiano, o modo como eu vivo em família, o modo como eu lido com a economia, o modo como eu produzo cultura, o modo como eu atuo na sociedade, deve ser para o Senhor, porque eu não me pertenço mais, é para Ele. E isso nada mais é do que viver a nossa consagração batismal, o batismo que recebemos da parte de Deus. Então, por isso, querido irmão, querida irmã, que neste 24º domingo do tempo comum, possamos pedir ao Senhor a graça de Ele nos ensinar a perdoar as ofensas do próximo, porque Ele já nos perdoou absolutamente tudo, e que Ele possa nos ensinar também a nos comportar de tal maneira que nós possamos dar testemunho de que nós não nos pertencemos mais, mas que a nossa vida, nosso ser, nosso trabalho, nossa história, tudo pertence ao Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Amém. Meu muito obrigado, Rádio Comunidade FM, a Web Rádio Nossa Mãe de Birité, que nos cede esse espaço para pregar a Palavra de Deus, e a você, querido rádio ouvinte internauta, pela sua audiência. Que Deus te abençoe de sempre. Até o próximo programa, Pão da Palavra. Se Deus quiser. Tchau, tchau.